Olá pessoal, professor Ricardo aqui e nós estamos continuando a falar sobre a Idade Moderna. Agora a gente vai falar um pouco sobre as grandes navegações ou a expansão marítima europeia. Ali para o final da Idade Média, e percebam que eu vou estar sempre me fazendo referências à Idade Média, porque é o período imediatamente anterior ao período moderno. Então eu tenho que estar sempre citando para que vocês entendam a ponte, a passagem de um período para outro. Então a Idade Média viveu uma série de guerras que foram chamadas de cruzadas. As cruzadas foram guerras comandadas por reis católicos, por reis europeus, católicos, portanto, e também pela própria Igreja Católica para o domínio, para a conquista de novas terras, de novas áreas de influência, de novas riquezas, sempre com o pretexto de estarem defendendo a Igreja Católica, a Igreja Cristã, a fé cristã, enfim. Mas como pano de fundo sempre esteve o domínio de novos territórios, consequentemente a busca de novas riquezas. Muito bem, nessas cruzadas, esses povos europeus, esses soldados europeus, tiveram contato com novas culturas que eles nem imaginavam existir. Culturas do Oriente, eles tiveram contatos com os árabes, tiveram contatos com populações chinesas, orientais de maneira geral, que tinham estilos de vida, que tinham hábitos, que tinham costumes, que tinham práticas muito diferentes em alguns aspectos do povo europeu. Que se vestiam com tecidos diferentes, que tinham alimentos diferentes, que preparavam os seus alimentos de maneiras diferentes, tinham bebidas diferentes, enfim. E muito desses costumes, desses hábitos, interessaram bastante os europeus, que começaram a fazer uso de produtos, de costumes que foram aprendendo ali junto àquelas populações orientais. E o que parece ser muito simples, mas que fez muita diferença, foi o conhecimento das chamadas especiarias. Especiarias nada mais foram que determinados tipos de produtos que, por não existirem na Europa, acabavam sendo raros, enfim, não conheciam, só que causaram uma série de impactos nos costumes do povo europeu. Como, por exemplo, os temperos, como canela, noz moscada, mostarda, cravo, pimenta do reino. Aí você pode perguntar, mas por que foram tão importantes assim, simples produtos como esses? Bom, pense uma população inteira, de um continente inteiro, que descobre que o seu alimento fica muito melhor se preparado com outros tipos de condimentos, além do simples sal, e às vezes nem sal se usava. Além do que, alguns condimentos que serviam para preservação dos alimentos, conservação dos alimentos. Então tudo isso, essa diversidade de produtos começou a interessar bastante ao público europeu. E muitas das pessoas que estavam ali naquelas migrações militares, naquelas incursões militares que foram as cruzadas, voltavam com a ideia de desenvolver comércio, trazendo aqueles produtos do Oriente para serem revendidos na Europa. E passaram a abastecer a Europa com aqueles novos produtos, gerando novos hábitos, gerando novos costumes, gerando novas necessidades de consumo. E essas necessidades de consumo fizeram com que os produtos vindos do Oriente, as chamadas especiarias, se tornassem produtos muito valiosos, portanto, muito lucrativos. Um continente inteiro querendo pimenta do reino. Um continente inteiro querendo cravo da Índia ou canela para preparar diferentemente e melhor os seus pratos, para elaborar mais a sua culinária, consequentemente para obter mais prazer nas suas refeições. E a busca por esse prazer é que faz com que as pessoas acabem pagando
altos preços, altos valores por aqueles produtos que eles querem consumir. Por isso a grande importância dessas especiarias. Por isso era tão importante para os comerciantes europeus, que no caso é a burguesia, que continuassem trazendo esses produtos vindos do Oriente para serem revendidos nos reinos europeus, nos reinos da Europa. Nas vilas, nos feudos, nos castelos, nas pequenas cidades, enfim, todos os lugares. Acontece que a passagem da Europa para o Oriente o portão de entrada era a cidade de Constantinopla, que hoje é chamada de Istambul, na Turquia. A cidade de Constantinopla, sendo essa importante passagem do mundo europeu para o mundo oriental, para o Oriente, para as chamadas Índias, como eles chamavam na época, passava por um processo de que não mais via ser controlada pelo Império Romano do Oriente, que é o que tinha sobrado do antigo Império Romano, né? A capital, a sede desse Império Oriental era a cidade de Constantinopla. Acontece que essa cidade ela é alvo de constantes ataques, de constantes conflitos, de constantes guerras, e ocorre que no final do século XV ela é perdida para os turcos otomanos, para o Império Turco Otomano, que derruba e praticamente encerra o Império Romano Oriental. Lembrando que o Império Romano Ocidental já tinha se extinguido há 1000 anos. Eis que então, em 1453, estamos no século XV, portanto, né, metade do século XV, né, caminhando ali em meados do século XV, nós vamos ter então a tomada de Constantinopla por um povo de costumes e hábitos diferentes dos europeus, por um povo inimigo dos europeus, por uma religião, por uma guerra de interesses, inclusive interesses religiosos que se opunham ao cristianismo. A partir daí, os turcos otomanos fecham as portas de Constantinopla para a Europa e não permitem mais aquela livre passagem que eles tinham para o mundo ocidental e, consequentemente, para as valiosas especiarias, aqueles produtos tão caros, tão procurados, que eles precisavam tanto para poder manter os seus negócios. E aí, com o fechamento dessa passagem, a partir do momento que o Império Turco Otomano passa a dificultar barbaramente a passagem dos reinos europeus, dos reis europeus, dos povos europeus, por aquele caminho, que era a principal rota para o Oriente. As demais rotas conhecidas eram praticamente inviáveis pelas distâncias, pelos perigos, enfim, eram inviáveis. Aquela era a passagem para o Oriente. Mas, com o fechamento dessa passagem, a burguesia europeia, principal interessada em manter os seus negócios com o Oriente, teve que encontrar, em parceria com monarcas, com reis e rainhas europeus, começaram a procurar novos caminhos, novas rotas, para que eles pudessem sair da Europa e encontrar aquele destino, as Índias, enfim, o Oriente, para buscar ali as suas preciosas mercadorias. Como o caminho por terra, então, havia sido inviabilizado pelos turcos, o jeito era procurar um caminho por mar, pelo Oceano Atlântico, contornando todo o continente, saindo da Europa, contornando todo o continente africano, para aí sim chegar nas Índias. Falando assim é fácil, nós estamos no século XXI, só que para as tecnologias disponíveis na época, para o nível de conhecimento náutico que eles tinham da época, para o nível de conhecimento geográfico que eles tinham na época, era um desafio tão grande quanto hoje nós chegarmos a outro planeta.
E talvez até mais difícil, dado a tecnologia de que eles não dispunham. E a falta de conhecimentos também para poder concluir aquelas missões, aquelas excursões, aquela expansão. Mas a necessidade era grande, a promessa de lucros era absurda, né? Absurdamente atrativa, e a burguesia europeia, em parceria com reis e rainhas europeus, passam a patrocinar essas expedições marítimas, essas viagens de navios à procura de novos caminhos, de novas rotas para se encontrar as especiarias e o que mais de valor eles pudessem encontrar. Muitas não voltaram, muitas naufragaram, muitas ficaram à deriva, à mercê de tempestades, à mercê de calmarias. O que é a calmaria? A calmaria é um mar calmo sem vento. E para grandes embarcações movidas a vento, né, a vela, uma calmaria é péssimo, né? Enfim. Então as barreiras eram enormes, eram muito difíceis de se transpor, mas eles se lançaram a esse desafio, né? Apostaram a vida de outros, né? Porque geralmente quem patrocina não é quem vai no navio, ele paga para alguém, se ele tiver lucro, bem, né? Se não voltarem, paciência, ele teve prejuízo, e quem morreu foram eles. Mas enfim, passam a patrocinar essas expedições que acabaram por dar certo. Mas deram certo tanto porque de fato acabaram encontrando uma rota para as Índias, que não precisasse passar por Constantinopla, uma rota marítima para as Índias, né? Mas como também eles puderam vislumbrar toda uma série de riquezas em outros continentes que eles não tinham certo, que eles não se davam conta de que existia. Não é que a América foi descoberta como algo que não se faz a menor ideia que existe e de repente se tromba com ela. Não é que o Brasil foi descoberto como algo completamente desconhecido e de repente tropeçou e caiu aqui. Não é isso. Os europeus, né, principalmente espanhóis e portugueses, sabiam da existência de outras terras além mar. Só que não tinham a exata precisão, não tinham exata cartografia para dizer onde estava, nem também essa cartografia que dissesse qual a dimensão, qual o tamanho dessas terras todas que estavam além mar. Então essas expedições permitiram também que esses reinos europeus, que essa burguesia europeia encontrasse, tomasse, assim, reconhecesse toda a riqueza potencial que havia nos novos continentes. Tanto que não demorou para que eles começassem a tomar posse e começar a colonizar essas novas terras dos continentes recém-descobertos. No caso, América. Também, por conta dessas navegações, é que eles passam a escravizar as populações africanas que eles encontram nessa passagem para as Índias, para que trabalhassem para os europeus nos seus empreendimentos, seja em minas de carvão, seja em plantações de cana, seja em serviço doméstico, enfim. A Europa começa a escravizar a África e explorar territorialmente a América. América do Norte, América Central, América do Sul. E praticamente toda a África vai ser explorada a partir da escravização dos seus cidadãos, das pessoas que moravam lá, né, em nome do enriquecimento dos reis europeus e da burguesia europeia. Então, em nome de um maior enriquecimento de reis e burgueses europeus, é que populações indígenas inteiras foram exterminadas aqui nos continentes americanos e populações africanas inteiras fossem ou exterminadas ou escravizadas para trabalhar no pesado, para trabalhar duramente como escravos, enfim, para esses europeus. Essa foi a expansão marítima europeia. Vamos falar em seguida no próximo vídeo sobre o encontro entre europeus e ameríndios. Até o próximo vídeo.